Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada, né? Estamos estreando aí a nossa segunda temporada do Pod da Faf. E é uma alegria imensa, gente, levar à frente esse projeto que foi tão incrível na primeira temporada. E agora estamos começando uma segunda temporada recheada de novidades, num estúdio novo, como vocês estão vendo. Esse estúdio tá lindo demais, eu tô muito feliz, gente. Queria começar pedindo pra vocês se inscreverem no canal do Pod da Faf, que é muito importante, tá? Pro nosso canal crescer, pro podcast crescer. Nos sigam também no nosso Instagram, @poddafaf. Instagram, Twitter, TikTok, tudo é @poddafaf, tá? O meu Instagram pessoal, se vocês quiserem acompanhar lá também, @RafaRodrigues, com PH e 2 azinhos no final do Rafa, tá bom? Hoje estamos recebendo uma convidada muito especial, que eu já vou contar a vocês quem é. Mas antes, eu queria fazer os agradecimentos aqui, né? Agradecer ao nosso parceiraço, que é o Espaço Movidade, né? Onde tem lá a Právidas Joias. É um prazer imenso ter vocês aqui como nossos parceiros, nossos patrocinadores. Vou botar o @ deles aqui também pra vocês irem lá conhecer o espaço deles, tá bom? E vamos dar início, né, o primeiro episódio da segunda temporada do Pod da Faf, gente. Deixa eu contar um pouquinho pra vocês quem que eu estou recebendo aqui hoje nessa mesa. A gente vai bater um papo com uma psicóloga. Ela é especializada, gente, em relacionamentos abusivos. Então ela tem muito pra nos ensinar. Ela tem muitas histórias pra nos contar. E a gente vai bater um papo hoje muito especial com ela, Silvia Navarro. Muito prazer, Silvia! Prazer! Nossa, eu super alegre, eu tô super feliz de estar aqui. Ai, Boa que tarde legal. a todos. E, nossa, é uma emoção estar aqui. Eu tenho muita coisa para falar realmente. Temos. E eu espero estar conseguindo responder todas as dúvidas do pessoal. Sim. E que o pessoal saia mais aliviado, pelo menos por um comecinho de um entendimento sobre o que é uma relação abusiva e relacionamentos tóxicos. Bem, primeiramente eu queria te agradecer, né? Começar agradecendo a sua presença aqui, o seu convite, a você ter chegado até mim, a gente se conhecer um pouquinho da sua história. E agora vamos contar a sua história para os nossos telespectadores do Pod da Faf, né? Eu acho que essa deve ser a sensação quando as pessoas conversam com você, né? Se sentir mais leve, mais tranquila, mais aliviada. É essa sensação normalmente que os seus clientes aí têm quando conversam com você? Sim, eles têm a sensação de... A primeira pergunta, Silvia, como é que você tem essa força toda? E como que você deu a cara a tapa a fazer tantos produtos na internet, mentoria e bolou cursos e tal, mesmo ainda machucada com uma Ferida história com que viveu. tudo, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo esses produtos, escrevendo, era uma forma de autoterapia, eu estava me ajudando também. Sim, com certeza. E, obviamente, eu peguei profissionais maravilhosos, que eu faço questão de comentar o nome, Dr. Fernando Silva, psiquiatra, da página Eu Decido Amar de Novo, maravilhoso. E, gente, a primeira coisa que eu tenho para falar, todo mundo que chega a um determinado patamar onde estou hoje, onde eu já tenho produtos que eu vendo, onde tem várias pessoas com histórias maravilhosas, que já superaram, já tiveram uma dor no passado. Com certeza. E tem um storytelling e tem algo a dizer sobre isso. E isso não é vergonha, isso é ao contrário, as pessoas se conectam com o seu storytelling, certo? Então, eu me conectei com pessoas que são hoje profissionais maravilhosos, dão palestras para muitas pessoas que tiveram um storytelling difícil na área de relacionamento e que se superaram. E foram com esses professores que eu estudei e que eu me graduei e fiz os 2 cursos de especialização em relacionamentos tóxicos e abusivos. Que legal! E como que chegou, assim, a psicologia na sua vida? Como que você decidiu, assim, é isso que eu quero para minha profissão, é isso que eu quero estudar, é isso que eu desejo ensinar as pessoas? Rafa, desde de 4 anos de idade, Caramba! eu brincava ali com as minhas amiguinhas e daqui a pouco eu virava conselheira. E eu falava, gente, vocês têm que entender e ver por esse lado, não é bem assim. E elas, nossa, mas eu me senti tão bem com o que você falou. E assim, desde criança mesmo, ajudando as amiguinhas e cresci assim. E tinha muita admiração pela minha madrinha, que é psicóloga. Que legal! E eu falei, eu quero ser psicóloga. A princípio, eu me formei em administração,
Por quê? Aquelas coisas de família que até tem a ver com questões de relação abusiva, e depois eu vou comentar, tem muita gente assim. Por questões de família, você vai seguindo a carreira da família. Então, Sim. fiz administração por uma questão de ficar ajudando a família na empresa, mas o meu coração dizia, Silvia, você tem que fazer a segunda faculdade. Seu coração batia mais forte por psicologia, né? Aí comentei com a família, todo mundo deu apoio, fiz a faculdade. A faculdade de psicologia são 5 anos, certo? São longos anos aí, Longos né? anos. Eu fiz com 30 anos, foi minha segunda faculdade. Que legal. Eu terminei com 35. Porém, tá? Todavia, contudo, até se tiverem psicólogas me ouvindo, eu tenho essa dica. A faculdade de psicologia em si não te ajuda a ser uma expert em atendimento de relacionamentos. Sim. Por quê? Porque eles não entram a fundo nessas questões. A única coisa que a gente aprende são transtornos psiquiátricos e tal, e pessoas que, obviamente, têm esses transtornos, toma-se cuidado. Mas não ensinam como tomar o cuidado, como agir, como entrar, como identificar. E isso realmente não é dado porque eles ensinam de uma forma geral. As pessoas saem da faculdade de psicologia sabendo tudo de uma forma geral. Eu prestei um concurso para a UERJ e para a USP, passei na UERJ em Psicologia Hospitalar no Pedro Ernesto, e eu vim para o Rio de Janeiro há 10 anos atrás, para fazer parte de uma equipe de atendimento no Pedro Ernesto. Então, eu andava com médicos, dava o meu parecer psicológico sobre questões de doença. Então, eu ainda estava caminhando para qual é o setor da psicologia que eu realmente iria entrar. Uhum. E aí, questões minhas de relações familiares. Que apareceram, né, na sua vida. Emocionais e tal, que os relacionamentos eram sempre meio com algumas pessoas que me causavam certos problemas, me fizeram fazer vários questionamentos sobre isso. E eu percebi que 5 anos de psicologia não me davam o suporte que você precisava. O suporte, e nem me deixavam imune a passar por isso, né? Só porque eu sou psicóloga, eu vou ter um relacionamento perfeito. Não tem a ver com relacionamento. Psicologia é uma coisa, relacionamento é outra. Quando eu me casei aqui no Rio de Janeiro, e me casei... Tira e ajeita de novo, porque senão você... Isso. Agora aqui, tá desse lado aqui. Aqui tá bom? Isso. Não, desse lado, ajeita aqui desse. Esse aqui. Desse aqui? Isso, pronto. Agora tá. Quando eu me casei aqui no Rio de Janeiro, e aquele casamento paixão, me apaixonei pela maneira autêntica da outra pessoa ser. Aquele amor, e não me atentei. Eu estava trabalhando em hospital, com médicos, não me atentei a personalidades, enfim, nem me lembrei disso, a gente não se lembra, tá? A gente tem que fazer um eterno trabalho de autoconhecimento, e a gente tem que estar se vigiando dia a dia. Quando existem feridas emocionais infantis que realmente precisam ser curadas. Senão, você vai entrar constantemente naquilo. Você pode ser psiquiatra, médica, inteligentíssima, juíza. Eu falo isso tendo em vista a realidade das situações de feminicídio, agressão e violência doméstica, e da gente ter tido casos, inclusive no Rio de Janeiro, de uma juíza inteligentíssima, certo? Eu lembro. Então, a inteligência racional não tem a ver com inteligência emocional. Você pode ser extremamente inteligente de um lado e você pode ser dependente emocional, que eu acho que é uma palavra que eu vou falar bastante hoje. E são coisas completamente diferentes, né, Exatamente. Silvia? A gente vê que não tem relação realmente isso. Não. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre esses traumas de infância. Você teve esses traumas de infância na sua vida? Quando eu era pequena, eu sofri bullying na escola. E aquele trauma da rejeição da infância me fez crescer com uma ideia de que, de repente, eu não estaria merecendo
ser bem tratada. O que acontecia? Inconscientemente, eu estava atraindo pessoas que não estavam me valorizando como eu deveria. E olha que é estranho dizer isso, porque muitas pacientes que eu atendo falam a mesma coisa que eu falava no início. Mas, gente, quando eu passei pelo psiquiatra que comentou sobre as situações, falou, mas você não quer isso. Eu falei, como é que eu posso querer? Como é que alguém pode querer que alguém entre na sua vida e te distrate? Sim. Isso não é conscientemente ninguém faz isso, certo? Com certeza. Mas inconscientemente, feridas emocionais escolhem para você. Olha que complicado. As feridas emocionais, isso, né? elas escolhem por você. Você não é livre, tá? Então, você tem que trabalhar a fundo essas feridas emocionais para realmente virar a chave. Hoje que eu virei a chave e que eu posso passar isso para as pacientes, e quando elas realmente querem, elas resolvem e viram a chave. É como um renascimento, eu digo. É como você nascer de novo e essas feridas não fazem parte mais da sua vida. Eu acredito que seja um divisor de águas, né? Você conviveu com aquelas mágoas, aquelas feridas por muito tempo na sua vida, e você, sem saber que você lidava com aquilo, porque muitas das pessoas, elas têm feridas, mas elas não sabem pelas quais ela sofre, ou então por que aquilo afeta na vida dela, não conseguem compreender. E aí, quando você faz um trabalho com um profissional, que você vai a fundo, entende, descobre, né, o motivo desses seus gatilhos, das suas atitudes, da sua personalidade em si, você tem um divisor de águas, você se torna outra pessoa por você descobrir onde é o seu gatilho, né? Aonde o seu calo aperta, falando no sentido, assim, figurado da palavra. Rafa, é uma sensação de alívio. É impressionante a sensação de alívio. Parece que você quer sair correndo. Libertador. Você quer... Nossa, eu queria... Parece que eu tava nascendo de novo, com tantos planos diferentes. Nossa, eu posso ser livre, eu posso ter liberdade emocional, eu posso escolher com quem eu quero estar. Sim. Eu posso escolher, eu posso dizer não para situações que eu não quero. Eu posso dizer sim quando eu tô me sentindo bem, certo? Mas para eu chegar... Engraçado, parece simples... Mas não é. Não é nem um pouco. Com certeza não é. É estranho, né? É bem contraditório, né? Muito. Uma coisa simples. Só dizer não porque eu não quero e sim porque eu não quero. Não é. Você aprender a dizer o não é difícil, né? Exatamente. Você tem que aprender. Não é uma coisa que você fala do dia pra noite. Você tem que falar não. Não é assim. Né? E quando você é filha única, por exemplo, e cresce tentando agradar os pais, a ser a melhor aluna, a questão não foi só o bullying. O bullying era de algo assim, estava gordinha e os coleguinhas zombavam, mas nem sempre quem sofreu esse tipo de bullying vai ter relações ruins. Sim. É que para mim aquilo fez um efeito, então eu tinha que ter trabalhado na época e não trabalhei essas situações, e além de ser filha única e sempre querer agradar meus pais, ser a melhor aluna. E essa questão de cobrança um pouco da família, de ser melhor em tudo. Então, quando algo dava errado, eu simplesmente me culpava muito. Então, aquela questão da autoempatia não estava muito bem desenvolvida em mim, que é um dos pilares da autoestima fundamentais que eu dou no meu curso Pilares. Autoempatia, autocompaixão, até onde vai o seu limite. E por que você vai até aquele ponto e parou? E pode ser o rei da Suécia, de qualquer lugar, né? Pode ser a pessoa mais incrível do que você acha que é incrível aparecendo na sua vida. Mas eu te pago tanto. Mas eu faço tudo isso por você e você passa desse seu limite. Não, gente, limites são inegociáveis. Então, são para serem respeitados, realmente, né? Exatamente. Quando as meninas aprendem várias frases interessantes que eu boto até no meu diário da liberdade, que ele foi o meu grande companheirinho, eu vou te apresentar ele, te dar até ele de presente. Estou ansiosíssima. Ele foi meu companheirinho de libertação. E eu montei ele, assim, folha por folha. Mas vamos lá, tem muitas perguntas pra te fazer antes da gente chegar nesse diário, porque senão a gente vai... Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fazia tratamento psicológico ou com psicóloga na sua infância? Você tratou isso ou somente quando você cresceu e estudou sobre que você começou a entender os seus problemas pessoais? Somente quando depois de fazer a psicologia, terapia conjunta com a faculdade,
comecei a entender um pouquinho, mas psicólogos muito superficiais, né? que não entram a fundo e que eu até não sou esse tipo de profissional. Então, eu gosto de entrar muito a fundo para resolver o problema. Isso também não foi identificado nos seus pais, na sua criação, que você precisava de talvez um acompanhamento de uma psicóloga ali para te ajudar alguns traumas. Isso não foi identificado na época também? Não, porque os pais... Agora eu tô com 49 anos. Naquela época, os pais, eles recebiam diversas informações e eles não sabiam como lidar com determinadas situações. Mas é o que eu digo. Honrar pais, eles fazem o máximo por você. Você tem que honrar pai e mãe, porque eles dão o melhor. E eles acreditam estar dando o melhor. Mas muitas vezes eles estão atrapalhando. Eles estão super protegendo e fazendo algumas coisas que acabam atrapalhando o seu desenvolvimento. Eu, inclusive, acho que esse é um dos maiores erros dos pais na criação, né? Porque, assim, eles sempre querem dar o melhor deles, né? O melhor em todos os quesitos, em todos os sentidos. E aí, os pais, às vezes, não percebem, mas eles pecam no excesso, né? No excesso de cuidar, no excesso de querer o melhor. E não deixar o filho levando, literalmente, as porradas que precisam levar da vida, né? Porque, assim... A gente aprende muito mais com os erros, né? Com as nossas quedas, com os tapas que a gente recebe na vida, na cara mesmo, né? Das coisas que a gente vai lá e quebra a cara, não dá certo. Do que o que dá certo realmente, né? Porque o que dá certo, eles ensinam a gente, mas eles não fazem a gente aprender a curar as dores que o errado vai trazer, né? Exato. É uma coisa complexa, mas assim, que faz sentido. E aí os pais pecam nisso, talvez. Porque, igual o Renato Russo dizia, são crianças como você. Exato. Que você vai ser quando você crescer. Então, gente, tem que ter uma gratidão. E tem que ter muita gratidão, muito agradecimento aos pais. Tem que honrá-los. Eu concordo plenamente. Eles fizeram tudo o que eles puderam e eles têm feridas. Eles têm feridas, coitados, que eles não tiveram, de repente, oportunidade de curá-las. E eles também, às vezes, não trataram, né? E aí eles passaram isso pra sua criação. Tem muito disso também, né? Porque, assim, eu acho que as gerações também mudam muito. Por exemplo, a geração de hoje em dia, os pais de hoje em dia, eles têm muito mais acesso, muito mais informação em relação a tudo, a criação, a educação de uma criança. Por exemplo, uma mãe de primeira viagem, ela tem acesso a informações de amamentação que uma mãe antigamente não tinha. E sofria muito por não ter esse tipo de informação. Então, assim, a nossa geração hoje em dia, né, está um pouco melhor em relação a isso, a criar os filhos, porque eles têm mais informações, têm mais acesso. Agora, os nossos pais, por exemplo, não tiveram tanto de acesso. Os avós, então, menos ainda, né? Então, assim, é um ciclo que a gente vai vendo que afeta em gerações futuras, né? Eu via muito da minha avó, assim, seu avô, às vezes, ele é muito nervoso comigo. Poxa, avó, mas fala pra ele. Não, que eu tenho medo. Olha que judiação, aquela coisa, né? Tem as pessoas antigas, elas viveram situações de abuso e talvez de desrespeito ou de alguma coisa assim. Não, meu avô tinha muito caráter, mas às vezes uma pessoa mais rude e tal, falava com ela de um jeito, ela não conseguia dar o feedback de que aquilo não estava sendo bom pra ela. Porque ela é uma mulher, opinião, né? Era uma mulher coisa simples. Exatamente, uma mulher submissa. E aí eu fui criada nesse ambiente, né? Com certeza. E você acha, assim, que você que estuda sobre isso e entende melhor, você acha que em relação à submissão, hoje em dia as mulheres estão mais independentes, elas estão mais livres da submissão? Ou você acha que não, que ainda é um problema muito grande aí? Muito grande. Né? É impressionante que por mais que elas venham na terapia e elas estejam curando, como os ensinamentos e as relações familiares e os ensinamentos, né, das avós, do que elas ouviam quando pequenas e o que elas viram as mães passarem, parece que elas querem, por fidelidade, existe isso na psicologia, tá? Vou te falar uma coisa importante aqui. Por fidelidade, eu vou ter relações ruins para mostrar para minha mãe que eu sofro tanto quanto ela. Entendi. Olha que complicado, Rafa. Que você tem medo de ser feliz, né? E a minha mãe vai ver que eu sou feliz, e ela não que eu pode tô feliz. Ser. E a minha mãe vai me olhar como. E as mães já falam assim, meu Deus, mas tudo que eu mais quero é ver minha filha feliz. Eu recebo isso, ligações de mães. Por favor, atende minha filha de 48 anos, tá? As mães ligam. Olha só, eu tive um relacionamento muito ruim, mas agora eu não sei se eu consigo curar isso, mas eu não quero ver minha filha passar por isso. E parece que ela tá passando tudo que eu tô.
Então, como é que a gente vai fazer? Então, eu faço todo um trabalho de por que você está sendo fiel à tua mãe? Por que você tem que passar tudo? Caramba, Como assunto assim, interessante. doutora? Eu nunca Como tinha assim, parado doutora? pra pensar nesse fator de que a fidelidade à mãe, né? O avó. É muito... A paciente, ela se choca. Eu falo assim, às vezes eu jogo, Rafa, umas coisas, porque é mesmo... Isso faz parte da terapia comportamental, Sim. tá? Jogar isso, mas depois eu trabalho com ela. Ela fala alguma coisa, por que você tá querendo sofrer igual a tua mãe? Aí ela assusta, né? Doutora, para de falar, não fala um negócio desse. Vamos lá, deixa eu te explicar. Por que você tá querendo passar por tudo que a sua mãe passou para dizer a ela que você sofre tanto quanto ela e que isso é uma forma de você demonstrar o seu amor por ela? Nossa, doutora, eu tô fazendo isso. Aí depois a pessoa vai entendendo e faz sentido. E aí dá um espaço de tempo, não vai atrair a relação saudável do dia para a noite, mas começa a trabalhar essa ferida, que isso é muito forte. Muito. Não pode, ninguém pode sair de uma relação abusiva que foi totalmente fiel à mãe, querendo sofrer como a mãe, sair de um dia para a noite, querer entrar em outra. Não, vamos curar isso aí? Você não vai mais ser fiel à tua mãe, nem sua mãe quer isso. Eu acho que talvez esse fator que você falou seja mais difícil do que sair do próprio relacionamento abusivo. É muito você difícil, identificar Rafa. e você entender o que você tá fazendo com você mesmo, é né? choradeira, é abraço com mãe, às vezes sessão da filha com a mãe e eu junto. Aí se abraçam agora, tudo que a sua mãe mais quer é que você seja feliz. Na verdade, a mãe até viveu por essa filha para vê-la feliz. E a menina tá lá reproduzindo os coisas próprios erros e da deixando mãe. a mãe muito triste, porque a mãe já não conseguiu ser feliz. Sim. Nas relações dela, ainda tá vendo a filha repetir. É uma frustração, né, para uma mãe ver a filha repetindo os mesmos erros ou sofrendo pelos mesmos erros que ela, né? Quando eu percebo isso, eu chamo as duas para sessão e a gente faz uma, tipo, como existe na constelação familiar, olha para tua mãe agora. Mãe, eu honro o teu processo, eu honro tudo que você viveu, mas eu sei que você quer muito me ver feliz e agora eu vou querer escolher caminhos diferentes. Eu vou escolher pessoas diferentes do meu pai, porque eu vi o relacionamento seu com meu pai e eu sabia que eu não queria isso para minha vida. Porém, eu só achei pessoas igual ao meu pai. Uhum. Não é estranho? E tem muito também que eu já ouvi falar, não sei se é um fato realmente, mas que você atrai, às vezes, o que você tem repúdio, né? O que você abomina. Por exemplo, essa relação que você falou do pai, né? Você, às vezes, não gosta, não concorda e não acha certo atitudes do seu pai, mas às vezes por você ter tanto repúdio por aquelas atitudes, você acaba atraindo isso pra sua vida, para um relacionamento que você tenha, né? Uhum. Isso é real? Acontece mesmo? Vou te explicar por quê, nos mínimos detalhes do porquê atrai. Por quê? Quando você era pequena, você se colocava numa posição entre o seu pai e a sua mãe, querendo defender a sua mãe, dependendo do seu grande amor que você tenha pela sua mãe, você quer defender a sua mãe do que o seu pai fez a ela, de algum grito que ele deu e aquilo ficou traumatizante para você, por fidelidade a ela, mesmo repudiando aquilo, atrai pessoas para dizer a ela, mãe, eu tô passando pelo mesmo que você. Isso é uma forma de amor, é muito estranho. Principalmente quando a filha é muito ligada à mãe, acontece isso. E isso tem a ver em relação, então, a essa fidelidade da mãe com a filha, né? Tudo isso tem a ver nesse assunto. Filhas que que ficam entre pai e mãe, mas conseguem se desvincular dessa mãe afetivamente, quebrar laços, até em terapia tem que fazer isso, porque muitas vezes os laços a pessoa não largou o cordão umbilical, né, Rafa? Uhum. Ela cresceu, mas o cordão umbilical tá ali. Quando ela consegue partir para a vida ou vai para um outro país, vai viver situações que ela quer profissionais e quebra esse cordão umbilical, ela consegue entrar em relações mais saudáveis. Agora, quando ela tem uma relação muito forte com a mãe, ela é impressionante como ela atrai pessoas exatamente igual ao pai. Amor, acho que eu tô me identificando. Não que eu atraio ninguém igual meu pai, não. Ai, pelo amor de Deus! Não em relação, graças a Deus, não atrai ninguém igual meu pai, porque a gente briga muito em relação à personalidade. Ai, meu Deus. A personalidade do meu pai é muito oposta a mim e a gente tem muitas brigas disso. Mas em relação ao laço com a minha mãe, é demais, né? O Igor até brinca, que ele fala, corta o cordão umbilical.
Porque vocês são muito juntos. A gente faz tudo junto. Rafa, eu tenho ainda hoje. Gente, eu tenho ainda hoje. Eu tenho tanto conhecimento da teoria e de tudo mais. E o que eu fiz durante esses 2 anos, depois que eu decidi assinar meu divórcio? Eu fiz muitas coisas muito diferente da minha mãe. Então, aos poucos eu fui quebrando o cordão umbilical, porque eu puxei o gênio do meu pai. Minha mãe é extremamente boazinha, meu pai tem gênio forte. Misturou. Então, eu também nunca bati de frente com as brigas. Eu queria defender a minha mãe, eu entrava na frente. Isso é algo que sempre acontece, a gente tende a defender as mães em todos. Como mulheres, a gente tem aquela coisa. Mas eu também já vejo ao contrário, às vezes. Eu às vezes vejo, quase que não sai. Muitas meninas, né, ou filhas e pais, tendo uma relação que a menina defende muito mais o pai, às vezes, do que a própria mãe. E nem sempre ele tem uma personalidade correta, ou que era a favor ao que ela pensa, mas ela defende por uma coisa de idolatria, talvez, de admiração. Conheço casos assim, são bem complicados. O que acontece? Muita menina se identifica com o pai, e às vezes o pai tem traços narcisistas, tá? E ela também, possivelmente, tenha traços parecidos com o pai, e ficam os dois contra a mãe, contra essa mãe. Eu já vi bastante casos. No caso, quem precisa da terapia, no caso, é essa mãe que ela tá vítima de No caso, eu acho que é a família toda. Mas coitada dessa mãe, gente. Então, é que a gente não falou ainda dos narcisistas, mas eles não buscam terapia, entendeu? Eles se negam à terapia. E, gente, eles são verdadeiras pragas avassaladoras, entendeu? Que passam igual trator na vida de todo mundo, sejam mulheres ou homens. Eu não tô aqui eu não sou uma psicóloga feminista. Que defende o feminino, né? Não, somente. Porque eu tenho homens, eu atendo homens em Portugal, eu tenho uma paciente em New Jersey, americana. Eu virei psicóloga bilíngue, agora atendo até americana. Nossa, que legal! Meus parabéns pela sua conquista. Isso Obrigada. É muito importante. E atendo uma menina, uma brasileira em New Jersey. Não adianta mudar. Eu falo muitas vezes para paciente, gente, vocês estão sofrendo, não adianta vocês mudarem de país. Né? Você vai atrair. Arrumou um abusador lá nos Estados Unidos. Se for pra Noruega, você vai arrumar na Noruega. Mas é verdade. Eu já vi várias pessoas que tentam fugir, né? Principalmente pessoas que têm uma condição de vida financeira melhor, né? E aí elas tentam fugir de algo que elas estão vivendo, mas não adianta, né? Não adianta, gente. Na verdade, você muda de problema, né? Porque muda de país e de problema, porque vai continuar o mesmo, né? Você pega o avião, você vive situações maravilhosas, aí você se envolve lá, você volta triste, porque você se envolveu com o mesmo padrão de pessoa. Então, gente, vamos lá. Entre gastar um dinheiro com uma terapia para eu realmente ir lá curar aquela ferida, vai doer, doutora? Vai. Você já viu algum médico bom, algum remédio bom que você toma não doa. E que é amargo, bem amargo, aqueles remédios bem amargos, mas que resolve. O Buscopan é um exemplo, né, de cólica amargo, mas resolve em um minutinho. Então, assim, doutora, vai doer. Então, eu tenho medo de descobrir essas feridas e doer. Não é melhor doer com você descobrindo suas feridas, ao invés de se envolver com uma pessoa que está entrando na sua vida e ele te ferir, ele te ferir, te fazer doer várias coisas que você não enxerga em você? Porque todos nós temos defeitos e qualidades. Você pode ter coisas que o outro vai te criticar drasticamente. Como é que vai ser? Se você não se corrigir antes, você vai ouvir isso de um estranho? Você vai ouvir críticas negativas, destrutivas, sendo que o seu psicológico, sua autoestima não estão preparados para ouvir aquilo e simplesmente rebater, né? Se eu não concordo, se eu estou num relacionamento e não concordo com aquela crítica destrutiva, eu já tenho um posicionamento depois do meu ex-casamento e divórcio que elas falam, gente, Silvia, você não tem medo? Essa pessoa maravilhosa apareceu. Gente, eu não tenho. Se falou alguma coisa que eu não concordo, desculpa, esse seu posicionamento e a tua maneira de falar, não concordo. Vem falar direito comigo e a gente inicia de novo uma conversa. Eu não deixo o abuso ir pra frente mais. Não passa de uma semana. E até porque você já passou por isso, né? Então, hoje em dia, você sabe identificar e você não se permite mais viver algo assim. Não. E os abusadores... Gente, vocês pensam que os abusadores não vêm atrás de mim? Às vezes eu pareço mel e eles são abelha. Você atrai isso, né? Parece que eles querem... Os abusadores, os manipuladores, eles são pessoas que eles gostam de desafios. Então, existem 2 tipos de mulheres que eles procuram, tá?
Eu não sei se chegou nessa pergunta ainda. Não, pode falar. Vai que vai. Né? Porque vem aquelas perguntas de doutora, como o abusador... Eu tô aqui concentradíssima te escutando, eu tô amando, pode como falar. é que o abusador... É que uma coisa puxa a outra. Sim, então, com como certeza. é que o abusador entra na minha vida, gente? Vamos lá. O abusador, ele sente onde ele vai entrar. Eles são pessoas extremamente racionais. Eles têm ausência de empatia, que isso é uma facilidade muito grande para manipular pessoas como se fossem coisas e é o prazer deles. Por quê? Pela ausência de empatia. Né? Normalmente, os abusadores têm inveja dos super empatas. São pessoas que têm empatia, que têm luz, que têm brilho, que conquistam, que são pessoas agradáveis, que têm amigos. Então, muitas pessoas me falam, doutora, eu não tenho nada para esse cara ter entrado na minha vida e me tratar tão mal. Você tem. Você tem uma luz, você tem alguma coisa, você tem amigos, você tem alguma coisa que ele tem muita dificuldade em ter. E normalmente, como eles têm essa ausência de empatia como característica deles, psiquiatras fizeram estudos e realmente eles nascem, crescem e o ambiente piora essas condições, né, por pais ou mães que também são narcisistas, a desenvolver esse narcisismo cada vez mais. Então, ele cresce para ter coisas ao bel prazer, inclusive pessoas. Então, as pessoas que entrarem na vida dele vai ser para aquele momento de suprir as necessidades dele do momento. Se você deixar de suprir em alguma coisa, se você disser um mero não, vai virar chave, gente. E vai virar bonito. E não vai ser bacana a hora que virar essa chave. Que os danos, de ouvir, os danos são irreparáveis. Não, eu falo até com preocupação, porque eu tô com muita paciente nesses casos, principalmente os brasileiros, eles estão assim, ao concurso. Os maiores são brasileiros. Olha, eu andei o mundo inteiro com os Estados Unidos, eu fui para Noruega agora, vi o jeitinho dos europeus e tudo mais. Os brasileiros e os italianos, eles estão ao concurso em ser abusadores de mulheres, tá? Olha, eu achei que eram os americanos iam ganhar, hein? Porque a gente vê tantos filmes, né? Você achou por causa sobre o assunto, e aí a gente acha que vem muito de lá, né? O americano, quando ele resolve ser, ele é aquele serial killer do caramba. Tem muito disso, né? Normalmente serial psicopata killers, eles vêm total. de lá, né? Dos Estados Unidos. Eles têm muita característica, aquele assim. hollywoodiano. Não sei se você já leu o livro da doutora Ana Beatriz. Não, ainda não li. Psicopatas moram ao lado, enfim, tem vários livros de psicopatas. Ela é uma psiquiatra super conhecida, você pode ver. Quando é um americano, quando dá pra ser, é daquele... Ele é logo aquele que mata... É aquele bom, gente. É aquele que... Bom no sentido ruim, mas que vai picar em pedacinho, aquelas coisas horríveis. Credo, Deus hollywoodianas, né? Se bem que o Brasil, infelizmente, a gente tá vendo casos parecidos com o que acontece com coisas que a gente vê em filmes, né? Mas você acha que as pessoas não estão tendendo a copiar muito, se inspirar muito nisso? Porque, assim, esses casos, quando acontecem aqui no Brasil, né, de um psicopata, serial killer entrar, por exemplo, a gente vê muito em escola, né, acontecendo isso, Sim. de entrar numa escola e matar em massa um montão de crianças, pessoas, enfim, e vai fazer um estudo profundo sobre essa pessoa, você vê que ele tem muitas inspirações em filmes americanos, em serial killers, né, americanos que cometeram esse mesmo tipo de crime. E aí, a maioria das vezes, elas se inspiram em pessoas assim, né? Tem essa mente já aflorada pra assistir esse tipo de programa ou assistir esse tipo de pessoa, né? Exatamente. Eles têm uma perversão que os leva a gostar de assistir esse tipo de filme e eles vão aprendendo com isso. E como nós mulheres, a gente tá sempre lutando pelo nosso posicionamento e tal. E ainda existe um patriarcado, Rafa, infelizmente, né? Que nos deixa numa condição um pouco desfavorável, a gente tem que tomar mais cuidado. Os homens, eu costumo dizer, como a minha avó, que não estudou psicologia, que não fez nada, foi uma grande mulher e teve um casamento feliz, ela dizia o seguinte para mim: nós estamos sempre tendo que cuidar um pouquinho mais que os homens, digamos assim, porque nós estamos em condição desfavorável sempre, mas a gente está conseguindo equilibrar agora. Estamos vendo mulheres em ascensão, mulheres maravilhosas, mulheres empoderadas, mas a mulher é mais sensível, a natureza da mulher. Então eu digo que essas feministas
assim, super exageradas, não é o meu caso e nem eu gosto disso, de exagero. Aonde você tem um psicólogo, alguém que trata de problemas de relacionamento, que esse psicólogo está colocando homens contra mulheres, ou mulheres contra homens, não é legal. Não é legal. Uhum. Não. A gente tem que achar o equilíbrio desses homens entenderem como é a sensibilidade das mulheres. Sim. E como as mulheres gostam de ser tratadas. Entender os dois lados, os dois gêneros aí, né? Exatamente. E as mulheres, elas estão hoje em dia conquistando um espaço onde elas podem dizer, eu vou te tratar como você me trata. Eu não sou obrigada a você me tratar de um modo que não está bacana para mim e eu continuar te tratando bem. Normal, não. Né? Vamos entrar no equilíbrio, vamos entrar numa conversa. Poucos homens, infelizmente poucos, mas está aumentando a quantidade de homens. Tem até páginas no Instagram de homens que estão buscando o autodesenvolvimento e entenderem como situações escrotas, machistas que eles fizeram no passado com algumas companheiras, eles não querem mais. Uhum. Eles não estão gostando mais de agir dessa forma. Que interessante. Eles próprios procuram esse tipo de ajuda, né? Tem Instagram a respeito disso, eu até sigo. O Sujeito Homem, que chama. Eu gosto muito eu bato papo com esses perfis, né? Bato papo com o criador do perfil. Entendi. Uhum. Eu vou lá, curto ele, doutora. Você não achou isso interessante? Falei, achei bacana você tá criando esse movimento. A internet hoje em dia traz essa proximidade, né? Esse conhecimento que é muito legal de outros nichos, de pessoas do mesmo ramo, né? Do que você, e que gosta de discutir assuntos. Eu entrei no Instagram dele e falei, opa, que bacana, tem alguém ajudando a desenvolver, os homens. A deixar os homens mais sensíveis, deixar os homens mais... uma preparação do seu trabalho, né? Pra Nossa! não tornar homens assim... Isso! Eu falei, gente, vamos fazer uma imersão lá na frente de encontrar esses homens que acharam o autoconhecimento, que são bons pra moços. Ensinar os com que essas precisam. Moças. Não, com essas moças que... isso. E unir, né? já querem a relação saudável. Vamos fazer casais, cara. Eu sou a mais... É o match perfeito, né? Eu sou a mais cupida. Adoro, que legal. Cara. Não, e é bom saber que você, apesar de ter passado por relacionamento abusivo, você estudar e você lidar muito com esse tipo de caso, você não se blindou, porque normalmente quem passa por uma relação abusiva, ela tende a se blindar, a se fechar, a não querer mais amar, a não querer mais viver, a não querer mais ser feliz, se permitia isso, né? E eu vejo, não, você se permite. Eu vivo. Você realmente entendeu o que precisa ser feito para você não passar mais por isso, né? E eu acho que essa é a grande missão aí que as psicólogas desenvolvem nas suas pacientes, né? Exatamente. A você entender que você não precisa se blindar e se fechar para viver um amor, que existe sim. Não vai ser todas as pessoas que vão ser abusivas e tóxicas com você, né? Mas você primeiro precisa saber como se portar a isso, né? E é você não atrair mais esse tipo de relação pra você. Isso. E o começo, como é que eu aprendi isso? Primeira coisa, relacionamento é uma parte da sua vida. Vamos lá. Relacionamento não é a vida, gente. Vamos entender isso? Porque as mulheres, algumas mulheres chegam, doutora... Tem muitas assim, esse cara acabou com a minha vida, eu não consigo fazer nada, tô na cama, tô trabalhando. Peraí, vamos começar uma coisa? Tem a roda do equilíbrio da vida no meu diário. Gente, a vida tem vários itens, essa roda é gigante. Relacionamento faz parte de uma fatia do bolo, sabe? Assim, 20% ali. Eu falo isso muito para as minhas amigas. Eu falo, gente, a vida não se baseia em um relacionamento, tem outras áreas da vida. Exatamente. Agora, como que uma criatura entra na vida da pessoa e ela consegue destruir todas as outras áreas por causa do que ele fez? Peraí, você está dando muito crédito para essa pessoa. Vamos lá, mas existe algum problema em você para você ter trazido essa pessoa? Você não está bem em outras áreas da sua vida e está querendo estar bem em relacionamento. Então, doutora, não, mas você essa quer meio que compensar entrou. Isso, né? E elas falam, doutora, mas essa pessoa entrou e me prejudicou. Vamos lá, gente, vamos trabalhar a autorresponsabilidade? Ninguém é vítima aqui? Eu sou meio brava, Rafa. Às vezes a pessoa chega meio arrebentada e eu falei assim, olha pra minha cara, você é bonita, olha pra mim. Às vezes chorando, aí termina a sessão dando risada. Você não... Vamos lá, primeira frase, repete comigo, eu não sou vítima. Aí ela fala, eu não sou vítima. Mas ela ainda... Mas ela não acredita, ela acha que é vítima. Tá, a segunda frase, eu fiz uma escolha e eu tenho autorresponsabilidade pelas minhas escolhas.
fala essa frase. Ela fala, eu fiz a minha escolha e tem algo... Ai, doutora, mas não, ele me ligou, ele aí fez ela isso. já quer botar a culpa de novo, apontar o dedo e se vitimizar novamente, Começa a falar da fala dele. Eu falei, gente, você tá pagando a terapia pra falar dele? Não. E eu li uma coisa que é muito interessante outro dia. Eu escutei de um psicólogo, inclusive, no Instagram, no TikTok, não me lembro, que ele fala exatamente isso. Num triângulo amoroso, né? Quando a gente se envolve em uma relação que tem uma traição, porque vira um triângulo, sem você querer e sem você saber, ambas as partes têm culpa. A pessoa que tá traindo, normalmente é que tem a maior porcentagem de culpa, porque é uma escolha que ela tá fazendo e ela que deve respeito ao seu relacionamento. Traição é uma né? escolha. Exatamente. É uma escolha. Uhum. Mas a pessoa que tá sendo a vítima, ou se coloca como vítima, né, que é a pessoa que está sendo traída, e a pessoa que tá fazendo parte, entrando nesse triângulo, né, no meio de um relacionamento, ambas têm culpas iguais, todas têm culpas, né? Só que a vítima acha que não tem. Exatamente. Ela tá zerada em culpa. E aí eu achei isso muito interessante, porque a gente demora a enxergar o quanto realmente isso é verdade, o quanto isso faz sentido. Todos nós temos culpa quando a gente tá num triângulo, quando a gente passa por uma traição. E é muito difícil você entender. Eu acho que isso, inclusive, é um assunto muito polêmico. Eu fui olhar os comentários desse assunto, né, do psicólogo falando, e aí ele fala, mas é muito fácil você julgar a vítima, né, que ela também é culpada por uma traição. Isso não foi uma escolha, eu não pedi pro meu marido ou pro meu namorado me trair. E aí você começa a entender que isso é um assunto muito mais polêmico do que realmente a gente imagina ser, né? Porque realmente tem muitos fatores aí que fazem a levar essa questão que todo mundo tem culpa nessa, né? E olha o que eu descubro. Por que ela não se culpa e tem tendência a ser vítima? Foi super protegida pelos pais. Tem outro fator que é esse também, né? Entendeu? Ela não quer assumir a autorresponsabilidade sobre as escolhas dela. E muitas delas são bem... elas demoram a perceber isso, elas precisam de algumas sessões para perceber isso, e muitas até ficam com raiva. Ok. Sai, não vai, depois volta. Depois volta, doutora, você tinha razão. Aí eu falo, como é que você está se comportando como uma mulher adulta, que quer atrair uma relação saudável com outro homem adulto, ou uma criança centrado, mimada, ou você quer achar um pai, você é uma criança mimada? Que você não teve aqui, ele não agiu como você queria. Isso é um tapa de luva, hein? É uma questão muito difícil aí também de você falar, né? Você realmente tem que ter um estudo para você falar isso pra uma pessoa e você escutar. Não, mas isso também, é um choque, às vezes dói. Tô mas falando você pra sabe você. que passa, não né? Não dói a pessoa ter se comportado a vida inteira como uma criança mimada e eu falar isso na cara dela. Ela sabe que ela tá agindo assim, mas tá doendo. É aquele famoso ditado, a verdade dói, né? Então, quando você escuta algo desse, você sabe que é verdade, no fundo. Você dá razão, mas você não quer admitir que aquilo ali é uma verdade absoluta, né? Que aquilo ali faz o sentido. Então, você demora nesse processo aí de aceitar, entender que faz sentido o que a sua psicóloga ou que sua amiga, às vezes, está te falando, né? Rafa, eu sou tão mais feliz porque doeu várias coisas e agora fechou a ferida. É aquilo, a dor ensina, né? Mais do que os acertos, levar o tombo ensina mais do que você acertar. Eu sempre falo, gente, eu tava de um lado da ponte e aí, durante essa ponte que eu atravessei, passei dores. Eu acabei de fazer uma viagem maravilhosa para a Noruega, feliz da vida, me sentindo liberta emocionalmente, me sentindo realizada na minha profissão, me sentindo, sabe, tudo de melhor aconteceu porque eu me permiti e porque eu sou, realmente, em 2 anos, eu virei uma outra pessoa com tanto estudo que eu fiz. E eu me jogo nas experiências. Uhum. Eu estudei constelação, me joguei na constelação, fiz minha própria constelação. Agora eu quero fazer um master ou fora do Brasil, aqui numa técnica chamada rebirthing. Rebirthing é um renascimento do seguinte, eu vou renascer como se eu renascesse de novo, independe da idade que esteja. Os relacionamentos foram ruins, vamos parar aqui, a gente vai fazer essa técnica, a gente vai renascer de novo e vai curar essas feridas. Nossa, aí, que interessante. Existe. Eu vou fazer o estudo dessa técnica para poder aplicá-la, que eu ainda não estudei ela, eu estudei diversas outras, né?
Eu ainda quero fazer mais depois essa. você vai voltar aqui, então, para nos contar como que foi essa sua experiência. Achei muito interessante. Porque nos Estados Unidos isso e lá envolve fora, todos os sentidos, né, da sua vida, todas as suas áreas da vida. da vida. E assim, eu sinto que a cada dia que passa, as minhas relações melhoram em tudo. Tanto pessoais, quanto as pessoas que entram na minha vida para querer se relacionar comigo. Como é diferente, como muda de água para vinho. Eu tô Entendeu? fazendo um estudo, né, de mentalidades e eu tenho entrado cada vez mais a fundo nesse assunto de você atrair a sua realidade realmente, atrair fatores para a sua realidade. E você concorda, no seu estudo tem muito sobre isso, de você realmente atrair a sua realidade, não só no sentido de relacionamentos, mas em todas as áreas da sua vida profissional e sua personalidade, Muda pessoas que tudo, acho, né? Você pode mudar sim. As pessoas falam, imagina, eu nasci assim, cresci assim. Peraí, síndrome de Gabriela, não Não dá. aceito. Eu nasci assim, eu cresci assim, não eu vou não mudar, aceito, né? Eu não aceito síndrome de Gabriela, eu não aceito síndrome de Salvadora. Eu conserto tudo isso quando a paciente chega. Síndrome de Gabriela, não. Já tem técnicas maravilhosas, a gente pode mudar assim. Se eu mudei, se eu passei pelo que eu passei e mudei e sou outra pessoa e atrai outro tipo de pessoa, você consegue. Entendeu? Com certeza, todo mundo consegue, eu O acho. medo, o que é o medo das pacientes que não entram na terapia? Medo do sofrimento. Medo de sofrer com as próprias feridas e com elas enxergarem que elas foram responsáveis por aquelas escolhas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei muito curiosa. Me conta um pouco sobre como que foi esse seu casamento, que eu acho que te inspirou, né, pelo que eu fiquei sabendo, a você estudar mais sobre relacionamentos abusivos. Como que você identificou que você estava passando por um relacionamento abusivo? Como que foi isso? Me conta essa história. Muito interessante, porque por mais que eu estudasse psicologia, eu tinha aquela visão romântica de um homem tem que entrar na minha vida e me tratar igual rainha, menos que isso não. Papai falou isso, vovô falou aquilo. Então, entrou uma pessoa que me tratou, nossa, igual rainha, nossa, aquela coisa perfeita, que te trata igual rainha, que não nega nada. Falei, gente, mas realmente eu estava precisando de alguém assim na minha vida. Estava meio numa transição. Isso acontece quando você está meio fragilizada no profissional, em algum campo da tua vida. Por isso você tem que trabalhar a roda da vida. Fragilizada no lado profissional, sem saber se eu ia para atender relacionamento, se eu ia atender em hospital. Ele entrou e era como se ele preenchesse um vazio na minha vida. E ainda fisicamente muito interessante e era o meu tipo, assim, muito, muito, muito descolado. E a gente ficou muito na combinação. É daqui para frente, juntos ganharemos o céu, vamos ficar juntos sempre. E era um amor absurdo que ele tinha por mim, e eu meio que me senti aconchegante, eu senti aquela situação anestesiada, muito aconchegante para mim, porque eu moro sozinha no Rio de Janeiro, ser acolhida até pela família dele e tudo mais. Então, eu sou muito família, eu também tenho o meu lado sensível. Então, a psicóloga Silvia ficou meio de lado, mesmo porque eu não tinha todo o conhecimento nisso, fui acolhida pela família e fiquei naquela situação confortável. Decidi, engravidei. Caramba! Em 6 meses. Esse fato eu não sabia ainda. Bafão, Rafa. Engravidei em 6 meses de Em relação? 6 meses. Meu pai, eu como filha única, quis fazer uma festa fenomenal na mansão da reserva. Mas uma festa que trouxe até lustre bacará, você não tem noção do meu casamento, cara. Pomposo, véu de 6 metros, padre, porque eu sou católica. Casamento mesmo, né, de lacrar. Sou católica certinha, ele não, mas ele já tinha estudado no Santo Agostinho e tal, mas ele não era muito católico, né? As únicas coisas que me incomodava nele era que ele bebia um pouquinho a mais, tá? E só que ele me amava tanto, parece que eu tava querendo me sentir amada. Mas o que era mais interessante? Eu não me amava como ele me amava. Olha que interessante. Você falou um ponto aí que realmente é verdade. Eu só sei disso hoje. Que é né? muito característico de quem sofre relacionamentos abusivos.
a pessoa normalmente se sente mais amada do que ela realmente se ama, né? Mas por mais que minha família me ame, meus primos são super carinhosos e meus pais também são, aquela ferida emocional da infância parece que ficou tão... que eu não Isso estava é sobre querendo... você, realmente, né? Tinha uma autocobrança, uma falta de empatia comigo, uma autocobrança comigo, tinha que fazer tudo perfeito, senão eu não fazia, não sei o que. E essa pessoa entrou todo descolado, me deixando à vontade, me falando que eu tinha as qualidades que nem eu via em mim. Ele destravou um lado seu que você ainda não tinha acesso, né? Dessa liberdade de ser essa Silvia que você não conseguia ser na infância ou pra sua família, né? Eu precisei dele me falar as qualidades que eu tinha e que eu já tinha, mas eu não enxergava essas qualidades. Não. Várias pessoas falavam, eu não enxergava. Enquanto você não enxerga, não adianta. Tem que partir de dentro para fora. E aí, como eu achei que ele entrou e falava todas as qualidades que eu tinha, ele estava me levantando. Qual o papel do narcisista? Ele entra e levanta uma pessoa, tá? Aí ele te levanta. Joga lá no lixo. Você vai do... Menina, é da Sky for Hell, que eu falo. Você vai do céu ao inferno, Rafa. Em questão de minutos, né, às vezes. Algumas em questão de meses, em algumas em questão de demora um pouquinho mais, porque ele tem algum interesse em algum suprimento que você tá dando. O minuto que eu digo é assim, no fato que ele vira essa chavinha, né? Que ele Quando começa a demonstrar quem ele é. Aí ele te joga lá em cima e embaixo em questão de minutos, né? Amiga, quando vira a chave, eu sei o que as minhas pacientes elas falam, eu tô sentindo isso, eu sei que você tá sentindo. Sentiu na pele, né? O próprio... Aí elas falam, mas doutora, eu tô... E aí ele fez isso, e aí ele fez aquilo. Como você sabe, doutora? Ué, todos são iguais, eles têm um padrão, é uma doença. Eu não gosto de falar doença, transtorno. É um transtorno que não tem cura e eles têm um padrão de comportamento. Todos agem dessa forma, com você, com a outra, com a Gisele Bündchen, pode ser quem for. Não é questão de beleza, não é questão de corpo, não é questão eu tô assim, tô assado. Eu já falei para elas, não é questão de corpo, de jeito, uma não é melhor que a outra. Enfim, eles criam problemas para você acha que você é pior que a outra que ele arrumou depois. Eles fazem isso. Então, o meu ex-marido, ele entrou, eu me senti como rainha, eu me senti que ele estava me levantando realmente. Ele, nossa, entrou uma pessoa que realmente está me levantando no momento que eu não estava tão bem. E onde vocês se conheceram, Silvia? Numa sinuca. Numa sinuca de bico, realmente. Sabe como vai chamar meu livro que eu tô escrevendo? Entrando numa sinuca de bico. Maravilhosa! Para as meninas entenderem. Mas que assim, Silvia como assim? conheceu... Vocês estavam num barzinho de... Como é que foi isso? Menina, eu estava, assim, tentando saber que área da psicologia eu estava e tentando até ver se eu fazia um curso fora. Viajei para a França, fiquei 2 meses lá com uma amiga. Voltei, tinha um moço que ele tinha me conhecido no condomínio e não parava de me ligar, mas eu não queria ficar com aquele moço, porque eu achava ele extremamente galinha. Eu falei, eu não quero nada com esse moço. Às vezes ele te faria mal. Aí, quando eu cheguei de viagem, Silvia, tudo bem que você não quer nada comigo, mas eu vou numa sinuca na casa de uns amigos meus e lá tem uns amigos meus também, tá? Tudo bem que você não quer ficar comigo, mas vai se distrair, vai jogar sinuca. Insistiu tanto, mas tanto aquelas pessoas que insistem. Eu fui. Chegando lá naquela sinuca, mulheres, Rafa, não aceitem ir pra sinuca. Que é uma cilada. É uma sinuca de bico de bico, literalmente. Menina, eu sei jogar sinuca e bilhar como ninguém. Fui lá jogar na Noruega com meu amigo norueguês. Menina, encaçapei todas as bolas. Isso foi de bom. Eu sou péssimo em jogar, gente. Ué, 2 anos aprendendo. Eu tô literalmente na sinuca de que tu aprendeu a ser expert nesse assunto. Ótima, gente. Tô ótima em sinuca, cara. Eu boto todas as bolas pra dentro e ninguém ganha de mim. Mas aí você conheceu ele nessa sinuca, nesse dia. Ai, aquela coisa de filme, Rafa, porque é o que todas as pacientes me falam sobre o narcisista e é o que eu passei também. Parece aquela que coisa ele de com filme. Uma luz, assim, não, nossa, iluminado. Eu entrei com o moço, aí daqui a pouco tem um moço super, assim, risonho, nossa, me olhando com um olhar, e eu falei, meu Deus, que olhar é esse? E ainda fisicamente me atraía, falou assim, vem aqui, deixa eu te ensinar a jogar sinuca. Aquela coisa atraente, assim, né? O outro que me levou já ficou chateado porque viu que o outro tava dando atenção. Aí, do nada, ele virou e falou assim pro outro que me levou, olha só, tá comigo, tá? E tá comigo, assim, ad eterno.
Cara, paixão à primeira vista, não sei o que lá. Eu fiquei chocada que eu nunca tinha vivido isso na minha vida. E eu também tinha sentido alguma atração. Eu falei, Aquilo meu Deus ali do já céu. te ganhou, né? Você falou, pronto, achei o homem da minha vida. Mal sabia na cilada que tava Mas aí eu tava sendo. tentando me segurar e o moço todo dia me mandando mensagem e a coisa mais fofa do mundo. Naquele dia vocês não ficaram, então? Não ficamos. Olha que Foi coisa só aquela mais paquera, fofa. realmente. Olha como o narcisista ele age. Ele é meticuloso, né? Então, assim, a coisa mais fofa do mundo. Vai comigo pra Teresópolis conhecer meu pai e minha mãe. Olha. Apresentou logo a família. Não tentou nem beijar, não tentou nada e tá me tratando igual rainha, que eu vou conhecer pai e mãe. Conheci a mãe, no que deu? Me apaixonei pela mãe. Porque a mãe é totalmente inteligente, terapeuta, mexe com florais. Isso é uma característica deles também? Apresentar a família ou não? Também. Alguns fazem isso. Porque aí você se apega logo, Você né, se sente muito acolhida, uma pessoa sozinha no Rio de Janeiro. E tinha esse fato ainda no seu caso, né? Que você era uma pessoa que era muito família, porém você estava longe da família. Então você tinha essa ausência. A ausência. Que ele tentou suprir com a família dele pra você, né, se apegar mais ainda. E preencheu muito. Aí um fim de semana em Teresópolis maravilhoso, não tentou nada. E me apresentou como namorada para a mãe. E depois é que foi rolar romanticamente alguma coisa. Olha que perfeito. É um lorde, né? É uma Olha só que fofíssimo, eles gente. Eles são fofíssimos. Aí, olha só. Se eu fico rindo ou se eu choro desse fato. Porque... Rafa, coisa mais um lorde, cara. As minhas amigas até olha a cara do indivíduo. Se você vê a cara do indivíduo, óculos, intelectual, você fala assim, meu Deus, minha família enganou não só eu, como minha família inteira. Minha avó morreu achando que eu tinha achado o príncipe. Meus primos vieram se hospedar em hotel aqui para ir no meu super casamento de luxo, que meu pai fez questão de fazer, porque ele disse, é minha filha única, é um casamento. Agora, meu pai, assim, sabe aquelas coisas, aqueles feelings de pai? Então, eu noiva dentro do carro, o motorista esperando para sair, noiva com aquele véu gigante. Meu pai abre a porta do carro e fala assim, filha, se você quiser desistir agora, pode. Pai tá maluco? E ele não falou brincando? Ele falou que ele sentia algo, realmente. Não. Aí eu falei, mas o que tá acontecendo? Você se dá super bem com fulano? Não posso falar nome, né, gente? Sim, com certeza. Pode pôr isso, inclusive, porque não tem problema. Não tô falando nome. Pai, o que tá acontecendo? E o motorista só olhando, né? Pai, eu quero sair do carro, eu vou entrar. O que é isso? Meu pai é muito engraçado, ele figura. Filha, gastei um dinheirão aí. Você acha que ele tava brincando na hora? Filha, eu gastei um dinheirão aí, mas não tem problema, quero ver tua felicidade. Pai, o que aconteceu de verdade? Fulano estava brigando de uma forma agressiva, meio que maltratando o cerimonialista lá dentro. Ah, ele viu essa cena? E aí eu fui lá e falei, fulano, não é assim que se fala com o cara. E eu nunca tinha visto fulano agir assim. Que fulano é um gentleman, é fofinho, não sei... E ele várias tirou coisas. A máscara ali por um momento e seu pai viu, ele... De repente, todo mundo olhou que ele deu um grito no meio do salão com o cerimonialista. Filha, aquilo tá me preocupando um pouquinho. Pode ser que esse cara tem um temperamento esquisito. O que você acha? Eu falei, pai, isso é hora de estar falando isso? A pessoa grávida, Rafa. Você tava grávida no seu casamento? Sim. Meu Deus do céu. Tem uma foto minha de noiva com a minha barriguinha, inclusive no meu Instagram. Eu inspiro mulheres assim que eu conto pra elas a minha história. Eu cheguei a ver a sua foto, é uma foto que você tá sozinha, uma com seu pai, não com é? Meu Entrando pai. na igreja, mas eu não sabia que você tava grávida. Estava. Caramba. E assim, nessa hora, eu pensei mais no bebê que em qualquer outra coisa. E eu acho que isso é um fator também que muda muito a sua atitude, né? E a sua... E ele decisão. Nunca tinha tido, assim, um repente, assim, nunca, muito pelo contrário, me chamava de minha rainha. Eu nunca, juro por Deus, nunca nenhum homem me tratou como ele me tratou. Então eu não ia casar... Você achou que era uma coisa porque ele tava nervoso ali no momento do casamento, eu falei, gente, ele pode estar nervoso, ele disse, é o dia mais importante da minha vida. Aí ele dizia pra minha tia, pro meu pai, pra todo mundo, é a mulher da minha vida. Chorava, Rafa. Na hora que eu entrei chorando, assim, copiosamente. Meus primos, todo mundo, assim, feliz da vida, tranquilos, né? Nossa, finalmente a Sil tá bem. E ninguém, gente, é o que eu falo para os meus pacientes, nenhum abusador, nenhum narcisista entra metendo o pé na porta e te tratando mal. Quem é que vai ficar com alguém que entra te tratando mal, em sã consciência? Sim. Por mais carente que você seja, jamais. Ele é um príncipe, né? É o príncipe.
A tendência da maioria deles é entrarem como príncipes. Então, as meninas querem saber as dicas? Entrou como príncipe, faz muita coisa por você. Aí você já desconfia, né? Nunca diz não, nunca discorda. Esquisito, gente. As pessoas, elas têm que discordar. Você não pode aceitar tudo do outro. Ah, então a gente tá muito bem, amor, porque a gente discorda em várias ações. Exatamente. As nossas brigas são exatamente por isso, que ele fala assim, eu não tenho que pensar igual você. Aí eu falo, eu não quero que você pense igual a mim, eu só quero que você entenda o meu ponto de vista. E ela falando com amor aqui. Ele tá ali nos Amor, você vai bastidores, sair gente. ali, você vai sair aqui, amor. Não, mas tá certo, Rafa. Eu aprendi, então, que aquela coisa... Eu sempre falo, se eu tiver um filho, eu quero colocar a filhinha pra aprender a brincar de escritório. Não de Barbie noiva. Minha mãe é extremamente romântica. Que é aquela coisa idealizadora, né? A gente dava aquela... A boneca que tem que casar, que tem que ter filho, aí dava as panelinhas, porque tem que aprender a cozinhar. É aquela coisa muito enraizada, né? De como que a mulher tem que se portar, de o que ela tem que fazer, né? E a Silvia, pequenininha, com 6 anos, minha mãe pergunta, filha, o que você quer você quando crescer? Casada. Nossa. Pra você ver o quanto que isso Antes de é ser uma psicóloga. coisa muito enraizada, né, ainda. Casada. Mas tadinha, ela não tem culpa, era da criação. Minha mãe é extremamente romântica. Conheceu meu pai num navio, Titanic, que deu certo, 50 anos de casados. Ela viveu realmente uma história de amor. Uma história de amor. Né? Eles ainda estão casados? Ela, minha avó, a mãe dela. Graças a Deus que eles vivem uma história assim, né? Exato. Quem são as mulheres que caem em relação abusiva? Mulheres que tiveram mães muito romantizadas e avós romantizadas, que têm parceiros eternos de 50 anos de casamento e que elas acreditam ainda tem essa parte romântica. E você tende a atrair isso, né? Homens assim que vêm maquiados, né? De um príncipe encantado, que na verdade depois você vê que não é um príncipe assim, né? E aí você casou, viu aquele príncipe todo, né? E quando que começou a cair a máscara dele? Deixa eu te contar. Aí aí vai indo, né? Primeiro mês de casamento, segundo mês de casamento. Aí fui ser madrinha do melhor amigo dele. Aí no dia de ser madrinha do melhor amigo dele, você vai rir agora, é interessante essas coisas. Ser madrinha do melhor amigo, as mulheres ficaram no chá de panela, né, ali com a noiva, e os homens, inclusive o noivo queria se casar, iriam para um bar. Aí do nada, 3 horas da manhã, ninguém voltou, e eles estavam numa festa chamada Fica Comigo. Era no Rio de Janeiro essa festa, né? Você conhece essa festa? Que loucura, e tiraram foto dele e do noivo com a abadá de Fica Comigo. Nossa. A Silvia, que até então viu o príncipe, olhei aquilo, ela quase infartei vindo a foto. Como assim? Meu marido... 2 meses de casada, eu não sabia se eu pegava e rasgava a abadá dele e descia a escada abaixo, Rafa, porque eu tenho um lado do meu pai, nessa hora veio, assim, um gênio do meu pai, que a minha mãe é muito boazinha, né? E ela falava, calma, conversa, mas não, o gênio do meu pai vem todo nessa hora, não sabia se eu pegava a pessoa, rasgava o abadá, o que eu fazia. Foram todos eles por essa festa? Foram todos eles, ele voltou bêbado com o abadá, Fica Comigo. Eu queria terminar o casamento em 2 meses, Rafa. Você era muito ciumenta? Ou não? Olha, eu não... Engraçado, eu sou normal, mas eu achei isso um pouquinho demais. Isso uma festa chamada... Passou um pouquinho do limite. Passou. E porque não era da personalidade dele, né? Então não. foi algo que te surpreendeu, assim, demais. Porque não foi a pessoa que eu escolhi pra casar. Sim. Ele parecia alguém que não é assim, que quando tá com uma mulher, tá com aquela. Na verdade, aquele ali era ele mesmo, mas você ainda não sabia, né? E que só bebia de vez em quando a mais, tal, mas que não era muito mulherengo, entendeu? Entendi. Agora, é que na verdade, assim, a gente tem que ter o poder de escolha. Então, eu escolhi casar com alguém. Em 2 meses, esse alguém foi se mudando para outro alguém. E aí eu olhei para ele, eu sentei ele na minha frente, não bêbado, esperei o dia seguinte passar, mas sentei com ele na minha frente e disse assim: quem está na minha frente não foi quem eu casei. Então, vamos conversar alguma coisa? Não é questão de ciúme, é questão de respeito. Sim. Né? Que nem falam nos Estados Unidos, deal is a deal, um acordo, gente, é um casamento, não era um contrato, né? Você tá assinando um contrato com uma empresa ali, então, sociedade. Então, quer dizer, você estava na festa Fica Comigo, eu posso estar nesse tipo de festa também? Aí não.
O oposto não poderia Ao acontecer. machismo. Não, você não. Não, você é minha mulher. Aí começou aquela coisa de me afastar dos meus amigos. Começou a dizer que a minha melhor amiga de 10 anos era péssima. Se a me afastar dos meus familiares, a gente foi morar num condomínio longeão, que parecia que eu estava ilhada naquilo. Totalmente à mercê das vontades dele. Ele podia fazer as coisas. Quando eu fazia, ele ficava... Aí ele começou a ficar com raiva. E começou... porque assim, o problema, na verdade, não tá em ele ter ido a uma festa com os amigos. E sim de ele poder fazer e você não. Exato. Né? Ele Porque, me proibia assim, de fazer. Tudo bem, a pessoa não tá presa em uma... É aquilo que você falou, ela não tá ilhada e presa em cárcere privado e não pode fazer nada porque ela tem um relacionamento. Mas é que uma Mas festa eu acho que fica tem comigo, que ser, é esquisita. eu acho que tem um limite. pouquinho... E eu acho que também tem que ser bom pros dois lados. Tem que ser legal pros dois lados, né? Eu acho que tem que ser um acordo. Eu acho que não tem que ser uma... Como que fala? Me fugiu a palavra, gente. Você definir aquilo, né? Falar, você não pode sair... Não, acho que tem que ser como um acordo. Não é uma prisão, né? Olha, eu gostaria de ir em tal lugar, o que é que você acha, né? Não fazer escondido, não mentir. E também não ser essa coisa de, tipo, eu posso e você não. Né? Não é uma prisão. E choca a outra pessoa se não houve um acordo, se não houve falar. Sim. Porque muitas vezes eu queria estar em lugares também, eu sou a pessoa mais sossegada do universo. Mas eu me choquei com a pessoa não ter conversado sobre isso. Né? Então, assim, o relacionamento saudável envolve conversa, gente, diálogo. Sim, com certeza. Porque sempre vai ter algumas umas arestas a parar, ajustar, né? Ajustar, você tem que aparar arestas mesmo, não é tudo perfeito, mas até então você não tá preso a mim, mas aí ele foi do 880, né? Tipo assim, pode sair com os amigos e tal, mas uma festa dessa, a gente sabe o intuito da festa. E aí eu não queria nem saber se tinha ficado, se não tinha, porque a gente nem pergunta essas coisas, né? A gente vê o intuito da festa. Daí ele pediu muitas desculpas, chorou, disse que, mas eu não fiquei com ninguém, porque eu fiquei totalmente perdido na festa, que eu nem gosto de axé. Enfim, foi conversado, acabei perdoando. Aí já tinha passado do meu limite, mas eu perdoei. Eu estava com uma tia muito doente na família, e minha avó também muito adoentada. E aí, como eu sou de uma família muito tradicional, eu comecei a ficar infeliz no casamento, porque ele começou a gritar quando eu não fazia as coisas que ele queria. Do tipo, às vezes uma pequena carne que eu trouxe errado do mercado era motivo para gritos absurdos, assim. Então, era assim, coisas pequenas, né, que se tornavam e tomavam uma proporção, né, muito maior. Maior. E assim, tudo que era fofinho, os meus defeitos que ele amava se tornaram horríveis. E aí ele começou a jogar na minha cara alguns defeitos meus. Aí eu falei, peraí, então eu vou jogar os seus. Aí imagina, como é que vai ficando o relacionamento? Um jogando na cara os defeitos dos outros, um do outro. Fica muito complicado. Aí começou a ficar literalmente abusivo o relacionamento. Desrespeitos total, assim, quando eu tava dizendo qual era o meu posicionamento a respeito de tal questão... Ele não respeitava. Olha, eu acho que você bebeu demais hoje, vamos tomar cuidado, eu posso te ajudar com isso. Aí chegou o nível do alcoolismo. Quando eu resolvi chamar muito atenção, ele foi pra cima de mim, me dar um soco, Rafa. E quando eu desviei, ele deu na parede, pra mim. Isso aí foi o... Finish. Mas ele chegou a te agredir alguma vez ou não? De sacudir. De querer sacudir. Bater realmente. Imagina a pessoa que casou do jeito que eu imaginei que for. Meu Deus, olha o nível que a gente já chegou aí na relação, né? E aí sacudiu, e eu assim, meu Deus, eu não tô bem na relação. Aí conversava muito com a minha mãe. A hora que eu entrei num psiquiatra fantástico e psicólogo, tentei fazer de casal, tentei salvar o casamento. Uma terapia, né? Tentei ajudar com o alcoolismo, vamos reverter isso aí. Porque você achou que o problema dele talvez fosse o alcoolismo. Eu era completamente apaixonada. Ele é um músico super bom também. Além do trabalho dele, ele é músico, tinha banda, canta super bem. Aquela pessoa envolvente. Eu era apaixonada, né? O meu lado emocional era. Mas eu estava tentando desenvolver o meu lado racional nesses atendimentos para sair dessa relação. Um belo dia ele não imaginou que fosse verdade, mas eu disse assim, mais uma dessa, e eu estou fazendo as malas e indo embora. Ele não acreditou. Eu fui, Rafa.
Porque esse psiquiatra já tinha me fortalecido tanto. Ele é ótimo, ele é terapeuta, ele é ótimo. Vamos lá, só pra eu entender. Foi nessa primeira briga que você resolveu pedir ajuda, que você resolveu procurar uma ajuda profissional. Sim, ainda fiquei mais 1 ano casada. Isso você já era formada psicóloga já há um tempo? Já. Quanto tempo, mais ou menos? Já sou formada há 10 anos em psicologia. Ah, entendi. Mas você não tinha noção de que você estava passando, da gravidade do que você estava passando ainda? Não tinha. Quando eu fui pro psiquiatra, eu falei, doutor, eu não estou me perdoando. O que é importante a gente se perdoar, não importa se você é inteligente. Uma pessoa que passou num concurso, Rafa, que era uma das 5 primeiras, admitir que casou com um psicopata, com um narcisista. Era algo que doía numa ferida que talvez você não estava preparada pra suportar, né? De eu falar pra mim mesma, que idiota porque eu você acho que a sensação não era só uma falha no relacionamento, era falha no relacionamento e você não tem enxergado isso como uma profissional da psicologia, né? Exato, me feriu no meu profissional. Sim. O doutor veio e me tirou toda essa questão, falou, olha só, se você não tinha condição com o estudo da psicologia de saber isso, deixa eu te explicar. Existe um transtorno narcisista que agora a gente tá, de um tempo pra cá, quando você casou com ele, nem tava tão... esse estudo, essa coisa de narcisista nem tava assim tão divulgado na internet. Você vê que agora é uma febre isso aí de falar de narcisista. E mesmo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa em saber um pouco sobre todos os tipos de assunto. E mesmo assim, eu sendo uma pessoa muito antenada, eu não tinha noção do que o nome dessa transtorno fazia e que se tratava de um transtorno narcisista, né? Porque a gente entende que é um relacionamento abusivo, mas a gente não entende o que esse transtorno faz, né? Na vida ou no relacionamento. E o que eu entendia por narcisismo? O que você entende? É uma pessoa que se ama, que fica se olhando no espelho, narciso e se achando. Não você é, não gente. Você consegue interligar uma coisa a outra. Você aprende isso na faculdade, eu juro pra você. Eu me formei em 2014, você aprende que é um cara que se olha no espelho, que é o Narciso, que é aquela lenda do Narciso. Pra você ver que não realmente é só uma base muito... Não, ele é assim com ele, porém... Com os outros não, né? Ele manipula, mas ele tem várias etapas do transtorno narcisista. E como o narcisista age nas relações. E aí o doutor foi colocando etapa por etapa, dizendo pra mim... Batia tudo. Batia tudo. Eu fiquei chocada. Ele falou, vamos começar por aí? Primeiro ano de casamento, love bombing. Love bombing é a fase do narcisismo onde ele joga tudo de maravilhoso, trata igual rainha. Por quê? Para ele ter a presa com ele. A hora que ele sente que você tá na dele, vem a desvalorização. O que é desvalorização? Ele vai pegar algum defeito seu, que ele saiba que você ainda não tá legal com aquilo, vai te jogar na cara. Para quê? Para baixar a tua autoestima. Por que ele quer baixar a tua autoestima, o narcisista? Porque ele quer que você fique dentro da relação com ele e ele possa te manipular. Você com uma autoestima boa, você vai pular fora da relação o quanto antes. Então, ele te desvalorizando, você pensa, automaticamente algumas mulheres pensam, se eu tenho esse defeito que ele está falando, talvez só ele me queira. Então, deixa eu manter eu com ele mesmo, você está falando que esse defeito é tão grave, e ele joga frases assim, pra mexer contigo mesmo. Nenhum homem vai aguentar esse teu defeito. Pra achar que se você largar ele, você não vai encontrar mais ninguém que te ame. E às vezes nem é um defeito grave, mas ele coloca como grave. Entendi. Aí ele enfia isso na tua cabeça. Primeiro ele abaixa a tua autoestima e enfia isso na tua cabeça. Aí ele vai fazendo gaslighting. Gaslighting é uma coisa muito grave. Eles fazem as coisas e ele finge que a louca é você. Já ouviu aquela história da ex-louca? Uhum. Eu tenho ex é louca. Eu tenho um vídeo famoso que fala, gente, quando alguém chegar na tua vida e falar que a ex é louca, foge do cara. Engraçado, eu tava falando isso pra minhas amigas esses Foge dias. do cara. Eu tenho uma amiga, né, que ela tava conhecendo um cara e as atitudes dele foram exatamente como você listou. Ele primeiro parecia um príncipe e aí, no primeiro encontro, chegou com um buquê de flores, e assim, cantando, sabe? Aquela coisa que você não tá acostumado hoje em dia a ser tratada pelos caras, né? E aí, assim, graças a Deus ela foi bem rápida, acho que em 5 dias ela conseguiu perceber que não estava certo, né? E aí, quando ela falou isso que ele falou que a ex era louca, eu falei, temos um problema aí, viu? Existe porque respeito. Quando fala que a ex é louca, é porque
tem alguma coisa aí que não tá batendo nessa história, né? E aí você começa a reparar, né? E no final a gente descobriu que ele tinha um relacionamento e que era um relacionamento de acho que 8 anos e ele traía descaradamente a pessoa. E a pessoa é louca. Né? Que nem era ex, na verdade, era atual, né? Exatamente. E eles fazem... Olha como é que eles fazem. Eles são igual serial killers, mas eles são serial killers de emocional. Eles agem tudo iguais, né? Tem as características Eles mesmo. matam as vítimas emocionalmente. Eles Sim. destroem literalmente. Eu fui salva pelo gongo. E agora eu quero muito ajudar as meninas a saírem. Elas têm dificuldade de sair do narcisista. Elas querem acreditar que tem mudança. A gente fala que não. Esse transtorno, eu e o psiquiatra, que inclusive me curou, eu mando o paciente para ele também, porque muitas têm que tomar remédio. O que o furo é mais embaixo ainda, Rafa. O gaslighting, ele vem de esse termo gaslighting, ele vem de um filme de antigamente que aconteceu o seguinte nesse filme. O marido, ele manteve a mulher num porão, dentro de um porão, e ele acendia algumas luzes e apagava o tempo inteiro, e ela sentia que estava variando, né, os tons das luzes. Aí ela falava assim para ele: que estranho, eu tô achando que essas luzes estão variando. Não, imagina, é coisa da sua cabeça, você é louca mesmo. Então, ele queria deixar ela louca. Deixar ela louca para prender ela com ele, porque eles têm o narcisista, ele se alimenta da outra pessoa. Então ele não quer que você saia da relação, porque você estando ali sob controle, o poder dele, ele está bem. Ele se sente vazio quando a pessoa empata, sai da vida dele. Tanto que ele sai correndo atrás de uma outra. Entendeu? Eles não conseguem ficar sozinhos. Eles são pessoas vazias que se alimentam da luz de outras pessoas. Por isso que a gente chama de vampirismo, tá? Então, aonde tem lâmpada, não tem mosca? E vagalume, cara? Não tem vagalume? Sim. Então, assim, também eu costumo dizer aquela frase, aquela piadinha da cobra, que ela queria comer o vagalume, né? Mas o que eu fiz pra você que você quer me comer? Porque eu não suporto a tua luz, tá? Então é isso, o narcisista, não importa se você é uma mulher empoderada, não importa se você tem muitas amigas. Tem gente que fala: doutor, eu não tenho nada. Às vezes você tem uma luz que incomoda ele. E os narcisistas, eles não entram na relação para ser companheiros. Aquela relação saudável que companheiro um faz pelo outro, um fica feliz pela felicidade do outro. Não, eles entram por inveja, eles têm inveja da companheira. Então, eles querem fazer isso com a companheira, a tornar louca, tal, para abaixar aquela luz e aquela popularidade que ela tem de algumas formas. Então, por que mulheres famosas como a Mayra Card, embora ela seja meio questionável algumas situações dela, mas algumas mulheres aí famosas entram em relações assim, né? Com outras pessoas que nem famosos são. E quando você vê a mulher tá sofrendo, a famosa tá sofrendo na mão desse cara, que você não sabe nem quem é, e destrói a vida da famosa, ela tem que se reconstituir, não tem várias situações assim? Que a gente não pode nem citar nome, que fica complicado, mas existe. E você falando da Mayra Card, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho. Do ex-marido dela, do Arthur, né? Ela mesma relatou que ele tem uma síndrome, um transtorno, né, em relação a essas traições, né, que foi recorde de traições que ela sofreu. E você também já estudou sobre isso? Tem a ver também com o transtorno de narcisismo? Tem. O que acontece ali é que os dois têm traços, né? Eu ia falar isso. Então, eu acho que os dois têm uns traços, assim, né? Tem. Então, assim, eu não tô pra defender as mulheres que têm traços, não. Então, vamos lá, gente. É polêmico. Mas eu não tenho problema nenhum em falar, até porque a Roberta Calderini, mulheres famosas aí estão falando disso. Então, eu vou falar de uma forma que eu não esteja ofendendo ninguém. Então, vamos lá. O relacionamento deles era uma disputa de ego, tá? Então, assim, quando começa a colocar o ego, os dois têm traços narcisistas, eles querem estar fazendo disputa de ego para ver quem tá melhor. Então, não é genuína a vontade de ver o outro melhor, de ver o outro bem. É uma coisa de ego. É uma briga de egos, né? É complicado um relacionamento começar com briga de ego.
Entendeu? Se o homem não entende que a mulher ela tem uma luz e ela tem que crescer profissionalmente e ele também tem o caminho dele a seguir e os dois se apoiam, não é bacana, né? Um não pode abafar o outro, como se estivesse numa competição. Não é uma... Gente, relacionamento não é contra alguém, é com alguém. É a favor, né? Eu já falei, gente... somar. Gente, vocês estão com alguém ou contra alguém? alguém, O doutor Fernando também fala muito isso. Você está contra alguém, pelo amor de Deus? Você está vivendo sua vida feliz, tranquila. Daqui a pouco entra alguém que está guerreando com você. Isso não é relacionamento saudável, né? Então, existia muito a guerra, a disputa de ego entre eles, tá? Para ver quem tinha maior poder. A Maíra, ela é muito convincente. Ela é uma mulher muito influente, ela sabe muito. Ela sabe falar e se expressar bem, né? Sabe falar e se expressar bem, melhor até que o Arthur. Sim. E o excesso de ciúme dela fez com que ela controlasse também ele. Então ela não é vítima, assim como ninguém que entra com narcisista é vítima. Ela queria mudar uma pessoa que tem traços e a gente sabe que não muda. E ela sempre ouviu todas as psicólogas, inclusive a Pamela Magalhães, que é muito conhecida, em dizer não muda o transtorno. E ela quis, né? Só que o que eu não concordo com ela é que ela se colocou muito na situação de vítima. Por diversas pro vezes. pessoal na internet. E as mulheres ficaram revoltadas, porque agora tem uma situação polêmica acontecendo. Com ela de novo, com né? ela de novo, aonde ela disse que estava... frequentando igreja, que ela era uma pessoa do bem. Eu até defendi ela naquela época e tive que retirar o meu vídeo de defesa a ela, porque as mulheres estavam me questionando. Doutora, como é que você pode defender uma pessoa assim? Eu falei, peraí, essa defesa foi na época do Arthur, do que estava acontecendo com o Arthur. Eu agora estou antenada com a situação de agora e agora eu mudei a minha opinião. É engraçado, eu não consegui acreditar naquilo tudo que ela relatava, sabe? Na época, porque é exatamente isso. Eu via traços muito de vitimismo, mas que ela também tinha uma questão ali a tratar, né? Ela também tem uma coisa de empoderamento e de ter poder sobre o outro. E você vê que ela tá envolvida em uma outra polêmica agora, né? De um novo relacionamento que ela entrou com o Thiago Nigro, né? Sim. E tem essa questão aí que ele também era casado e ele se conhecia, e, enfim, é polêmica então, atrás de polêmica que ela se envolve, né? Olha, aí dá pra gente questionar o seguinte, eu até tirei aquele meu vídeo, dá pra gente questionar o seguinte, como é que uma pessoa que tem sororidade com as outras mulheres, né, e essas mulheres que ela disse que não tiveram sororidade com ela, que se envolveram com o Arthur, ela simplesmente se desequilibra. Eu acredito, como psicóloga, e ela sofreu muito, ela tem muitos traumas e feridas emocionais que ela não trabalhou. A Maíra, ela precisa trabalhar traumas emocionais. Ela é uma grande mulher, ela é muito competente no que ela faz, mas ela tem feridas emocionais muito complicadas, ali, enraizadas. Alguns psicólogos que analisam ela falam isso. Ela deveria ir atrás disso, porque isso vai ajudar ela muito. Ela foi atrás da religião e depois as mulheres, inclusive evangélicas, e todo mundo acreditando e seguindo ela, e agora ela está fazendo justamente o oposto do que ela disse, que ela tem sororidade com as mulheres. Ela tirou uma pessoa de um casamento estável. Que sororidade ela está tendo com essa mulher? Como é que está essa mulher agora? E inclusive tá gerando uma briga, né? Porque ela fala que o relacionamento deles não foi fruto de uma traição, que ele já estava separado realmente. Isso. Mas eu acredito que as pessoas venham julgando por o fato de ser uma separação muito recente, né? Me parece que ele terminou em janeiro e o relacionamento deles começou em fevereiro. Então a sororidade é em relação a isso. Não era um relacionamento ainda que estava realmente finalizado, né? E a gente vê traços disso porque a ex-mulher dele sofre com esse fator, né? Deles estarem juntos hoje em dia. E você não se exibe na internet, nas redes sociais. Você espera, né? Isso realmente se fortalecer. Isso é sororidade. Você não se exibir nas redes sociais com essa pessoa porque você está realmente pensando naquela outra mulher. Uhum. Então, todas as mulheres que apoiaram ela naquele momento estão questionando a sororidade dela. Caiu tudo por terra, né? E eu recebi mensagens, doutora Silvia, ela não teve sororidade. Falei, calma, gente, eu não disse que teve. Eu nem comentei esse caso ainda. É complicado até você defender uma pessoa hoje em dia na internet, né? Porque aí tudo que você fala e defende cai por terra depois e... Eu falei, gente, eu não tô dizendo que ela, na época... Realmente, ela estava questionando, mas eu nunca não sabia de nenhum caso dela anterior, e agora ela está agindo, mas
não é defendendo a Maíra, mas o que acontece? A pessoa que vive abuso, dessa forma que ela viveu, muitas traições, mexe muito com o ego. Tá? Desestabiliza o ego de uma mulher que é linda, de uma mulher que tem tudo para ter um relacionamento bom, bem sucedido em todas as áreas. Então, olha o questionamento: por que eu não dou certo? Por que eu sou traída mesmo sendo assim? O ego está muito ferido. A pessoa, ela acaba adoecendo esse ego, o ego fica adoecido, e a pessoa, ela é capaz de, pessoas feridas ferem. Essa é uma frase que eu amo. É uma frase que faz muito sentido. É verdade, absoluta. Pessoas feridas ferem. Então, ela não pensou, né? Ela foi egoísta, ela pensou em ficar com esse moço e não tá pensando quanto ela tá ferindo essa outra moça que era casada com ele. Então, o que acontece? Enquanto você não para de querer ferir os outros porque você foi ferido, você cura primeiro suas feridas antes de ferir os outros. O nome disso é responsabilidade afetiva, né? Então, ela não tem, na minha opinião, responsabilidade afetiva. Então, assim, eu não vou entrar num relacionamento de novo, porque eu ainda tô ferida. Eu ainda preciso me curar. E ela é capaz até de ferir, eu não duvido nada de ferir esse moço também. Com entendeu? Certeza, porque ela é uma armadura que a pessoa tem de eu prefiro ferir do que ser ferida. E você viu também que ela fez uma declaração bem polêmica, né, essa semana em relação a esse novo relacionamento. Que ela falou que é o primeiro relacionamento que ela quer se entregar realmente à submissão, né? Que ela quer ser submissa dele. Então você vê que realmente as coisas não estão aí, né? Extremamente. Conecta com o que ela mesmo diz aí. Ela tá completamente perdida, desestruturada, e teria que fazer um trabalho muito bom aí, que ela tem um dinheiro bom, com um profissional maravilhoso, e entender um pouquinho disso. Sim. Porque eu entendo, Rafa, eu sou católica, eu sempre peço a Deus, até aqui no podcast, gente, me dê a força para eu falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. Me usa, sabe? Me usa. Para que tudo que eu tô falando aqui, ele tá me usando. Ele tá em primeiro lugar na minha vida. Você vai inspirar e você vai ensinar muitas mulheres com isso. Ele está em primeiro lugar na minha vida, e eu não faço com os outros que eu não gostaria que fizesse comigo, gente. A vida é um bumerangue, independente de religião. Você faz, você toma. Você faz, você toma. Não tem jeito, gente. Não tem jeito, não tem escapatória. Você pode ir em qualquer religião, mudar de frase. Não tem como, né? Você não foge disso. É feito bumerangue, a outra pode ser tomar lá da cá, seja o que for. Gente, eu tenho que inspirar as pessoas que eu atendo. Gente, olha só, por mais que seja maravilhoso, super, nossa, encantador essa pessoa que está entrando, você está ferindo alguém entrando nessa relação? Mulheres feridas, elas vão... Não adianta, você não vai ser feliz enquanto você estiver ferindo outras pessoas para ter felicidade. E tem aquele ditado também, o que começa errado não tem como dar certo, né? Exatamente. Entendeu? É muito verdade. Pra gente finalizar aqui, né? Antes da gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, que eu tô olhando aqui a caixinha, porque teve muitas perguntas, mas eu acho que a maioria que eu já te fiz sobre relacionamento abusivo, sobre o seu. E teve uma aqui que eu achei muito interessante, que eu gostaria de te fazer pra gente finalizar essa entrevista aí de uma maneira bem legal. Por que você acha que vale a pena investir em terapia? Qual era a dica que você dá assim, para as pessoas? Gente, investe, começa a fazer terapia. Gente. Passa esse recado aí agora pode até olhar ali para as pessoas entenderem esse recado. Tá, gente, não só terapia, como psicoeducação. O meu método de funcionamento, não é vendendo meu método. Qualquer terapia vai ser válida, tá? Agora, procurar fazer a terapia para você se conhecer. Quem é você de fato? Que eu vejo muitas pessoas entrando em relacionamento, quando não dá certo, elas não sabem quem são. E na primeira sessão de terapia, elas me perguntam: doutora, eu não sei nem quem eu sou. Gente, vamos descobrir quem são vocês primeiro, com tudo. Como está a autoestima, como está a autoempatia, você tem senso do seu automerecimento? Você tem autorrespeito pela sua pessoa? Você tem os seus limites pré-definidos? Se você não tem isso, você não está apta a entrar num relacionamento. Você precisa fazer a terapia para entender isso. E mesmo porque, ao longo do processo de escolher a pessoa, continue na terapia para a psicóloga conversar com você, para ver se realmente você está sendo honesta com você mesma. Então, a terapia é essencial para que você consiga conquistar essa relação saudável e feliz, porque você merece isso.
Você não merece passar a sua vida em relações abusivas. Tá bom? Esse é o meu recado. Maravilhoso, amei o recado, gente. E me fala um pouco sobre esse diário aí que você vai deixar aqui no nosso cantinho. Eu tô muito ansiosa pra saber. O diário, pode mostrar na câmera ali? Pode. Esse é o diário da liberdade emocional. Eu, enquanto estava me tratando no casamento, eu falei, gente, vou escrever tudo que eu passei e eu quero liberdade emocional. Eu não quero ser refém da minha dependência emocional, eu quero ser refém de mim mesma, dos meus limites, ser feliz. Então, coloquei Diário da Liberdade Emocional. A pessoa, todas as minhas pacientes que compram o diário, eu trabalho com elas dentro desse diário. Coloco o nome, telefone, e-mail. Primeira frase do meu diário é é uma frase mesmo de impacto. Codependência não é amor. Ui, então, gostei. Gente, amor, eu acho que estou amando alguém. Vamos lá. Se você fizer terapia, a gente for trabalhar, eu vou conseguir te ajudar a entender se isso é codependência, carência ou é realmente amor, certo? Se você está ali porque você está preenchendo um espaço, se você realmente gosta dessa pessoa, se você quer se envolver com essa pessoa. E existe essa diferença. Aqui, eu fiz uma segunda página desse diário, a roda do equilíbrio da vida, onde tem qualidade de vida pessoal, profissional e relacionamentos. Aonde, gente, desenvolvimento amoroso é uma fatia dentro de relacionamentos. Olha a parte do relacionamento amoroso frente a todo o resto da nossa vida. Se esse restante não está equilibrado e você não está feliz, você vai botar toda a sua energia aqui, o que não é bacana, porque as suas expectativas vão estar muito focadas aqui, você vai sufocar a outra pessoa. E você não vai ser uma pessoa interessante para o outro se você não tiver todos os campos da sua vida equilibrados. Se você estiver esperando dele, que ele faça por você, é uma grande carga que você dá para o outro não merece isso. Que você chegue para ele e fala, você vai me fazer feliz. Isso é muito pesado, tá, gente? Vocês precisam se fazer felizes também. Muito mais, e o outro ser uma parte da vida de vocês. Nas primeiras páginas, eu vou trabalhando com a paciente. Onde que você está agora? Eu tô dependente emocional, tô numa relação abusiva, ele tá falando assim, assado. Onde que você quer chegar? Relação saudável, saber dar limite, saber onde estão meus limites, saber quem eu sou. Ok, então a gente vai estabelecer isso aqui. A gente vai saber onde vai chegar. Depois, nas outras páginas, crenças limitantes e protagonistas. As minhas crenças limitantes, elas vêm desde a infância. O que eu ouvi da minha avó? O que eu ouvi do meu pai? Por exemplo, vocês ouviram, meu homem não presta, e aí vocês simplesmente querem detonar com todos os homens e vir aquelas feministas absurdas. Não é assim. Vamos trocar homem não presta por alguns homens me machucaram, mas existem pessoas legais no mundo? Ficar mais leve. Tá? Então, isso é um exemplo de frase que eu vou ajudando vocês a transformarem as frases em algo mais leve. Isso são crenças protagonistas, ou seja, crenças que vão te levar para frente, que não vão te prender no agora e no passado. As crenças limitantes, elas não permitem que você se movimente pela vida, não permitem que você tenha coragem de continuar. E a declaração de poder, a gente trabalhando tudo isso, eu vou dizer, qual uma frase aí de declaração de poder que você vai ter que falar todo dia, a hora que você acordar? Assim que você escovar o dente, tomar banho, eu vou ter a declaração de poder, codependência não é amor. Pronto. Então, aí você vai estar sempre observando se vai estar na codependência ou se você está realmente gostando daquela pessoa. Quando a gente está carente sozinho, é muito confuso, gente. A gente confunde realmente isso. E aqui tem o calendário da semana, que a pessoa vai colocando várias coisas. E eu, ao longo do diário, eu vou colocando frase, tipo, não preciso e nem devo agradar todo mundo. Gente, a gente não agrada gregos e troianos. A gente tem que ter a nossa autenticidade, que faz parte da autoestima. Eu vou agradar aquela pessoa que ela vai gostar do meu jeito de ser. Eu posso melhorar o meu jeito, mas ninguém vai aparecer na tua vida e querer te mudar em tudo. Porque não é assim. Né? A gente gosta do outro e da forma como ele é, e os dois vão melhorando algumas questões, e eu não sou obrigada a agradar todo mundo, eu tenho que ser autêntica.
e verdadeira. Vocês também têm que ser autênticas e verdadeiras. Vocês são do jeito que vocês são, não questionem vocês. Eu preciso mudar isso, mudar aquilo, porque o fulano quer. Não é assim, porque isso leva a uma perda de identidade e você perde totalmente a sua autenticidade. Quando você vê, você nem sabe quem é você. Você chega na terapia e fala, quem sou eu? Tá? Então, ao longo do diário tem frases como essa: sou merecedora do que é bom e verdadeiro. Por que eu sou merecedora? Vamos trabalhar tudo isso. Isso aqui vai te ajudar. Você chega no final do ano totalmente trabalhada. Não só na terapia, eu achei fantástico esse diário. Quanto eu ajudo as pessoas a preencherem o diário. Muito lindo. E ele é lindo. É seu? Olha. Ai, obrigada. Esse é muito seu. obrigada. Você tá aqui bem, viu, mozão? Tô aí. bem. Como é que você avaliou isso aí? Tá tudo aqui? Agora ele vai ficar preocupado com esse diário. Vai querer ler meu diário. Não pode, amor. Olha, fiquei muito feliz. Fora isso aqui, tem nos seus livros também, né? Qual é o nome dos seus livros? Fala aí pra gente. Eu tenho o curso, que é o curso Pilares da Autoestima, que eu tenho 2 turmas agora. Eu tenho a mentoria, que é o método Visa. Visa, que eu inventei, Viva Sem Abuso. Que legal! É uma sigla, então, né? O Visa. O Visa Viva Sem Abuso. E o Visa, ele é uma metodologia onde as pessoas têm psicoeducação durante 8 meses. Então, tem o pacote para atendimento em grupo e atendimento individual. Atualmente, eu estou dando mentoria para meninas individualmente. Dou aula do curso Pilares da Autoestima, que eu estou mais ou menos com 10 alunas na turma, e atendo a terapia particular. Então, dentro do meu Linktree, dentro do meu Instagram, tem todos os meus produtos, Rafa. E o próximo produto vai ser entrando na sinuca de bico. Que vai ser fantástico. Eu já amei o nome do projeto já tá incrível. Então, entrando lá na sua bio, tem todas as informações certinho, no link da bio. Eu amei meu diário, vou usar muito, e depois eu vou botar aqui no nosso cantinho de memória, né, que é a nossa estante aí atrás, que você passou por aqui. Depois você vai voltar também aqui pra falar um pouco mais sobre os seus estudos, tá? Queria muito te agradecer pela sua participação. Foi incrível ter você aqui, saber um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mulheres com isso. Continue ajudando, inspirando mulheres. Porque não só mulheres, né? Homens também, pessoas em gerais, porque eu acho que assim a gente vai ter uma sociedade melhor, né? Pessoas que sabem se amar primeiro e escolher os seus relacionamentos de forma correta, né? Então, assim, muito obrigada por você ter acertado participar, por você ter vindo contar a sua história. Acho que foi muito importante, fico muito feliz de você ter passado aqui pelo Pod da Faf, deixado aqui sua história, seu legado conosco, viu? Ai, obrigada, Faf. Obrigada a você, muita meu gratidão, amor. Amei. Essa história me emocionava muito antes, mas agora eu realmente, consegue, né, as pessoas se inspiram e realmente falam, nossa, se ela teve essa força, eu terei. Então, é claro, gente, todo mundo pode ser feliz. E vocês têm que acreditar que vocês podem ser felizes. Vocês têm que passar pela dor. Eu passei pela dor, tô aqui viva, gente. Eu nunca vi escrito em lápide de ninguém. Eu morri por causa de um amor. É verdade. Mas é real mesmo. A gente tem que entender que às vezes tem alguém passando por isso, né? E você precisa entender que vai doer, mas vai passar, né? Tudo passa nessa vida, né? Passa. Gente, é isso. Estamos encerrando. Foi muito gostoso. Eu ficaria aqui mais 3 horas conversando com a Silvia, mas deu pra gente aprender bastante já. Então, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, que está assistindo, né? Essa segunda temporada da Faf vai ser incrível. Tem muitas convidadas maravilhosas. E a gente já tá começando com uma que foi maravilhosa, a entrevista, né? Então, eu quero pedir pra vocês seguirem as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, todas são @poddafaf. Se inscrever aqui no canal, que é muito importante, tá? Não assiste somente o vídeo, não. Para tudo que você tá fazendo aí logo. Vai lá, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, comenta aí o que você achou, qual foi a parte que você mais gostou aí da entrevista da Silvia, tá bom? Me siga também lá nas minhas redes sociais para vocês acompanharem tudo, os bastidores que eu posto daqui, dessa correria, @Rafa Rodrigues, o Rafa é com PH e 2 azinhos no final, tá? E queria agradecer também a nossa super parceira aqui, ó, que é a Delícias da Jaque, que aqui encantou, né? Coloriu a nossa mesa, inclusive, ó, pegue pra você levar pra casa aqui, ó. Uma delícia. Pega Suspiro também, brownie, tudo maravilhoso, feito com muito amor.
Aos nossos parceiros também, Movidade, Espaço Movidade, que eles são incríveis, onde a Právida, né, está lá localizada na Ilha do Governador. Queria agradecer a Právida também, ó, que eu tô aqui toda de semijoias, inclusive pra quem não conhece, vai lá também conhecer, @pravidajoias, que só tem semijoias lindas, tá? E é isso, gente, finalizando esse podcast, mais um episódio aí, né, com muita gratidão e muito feliz de estar fazendo esse projeto tão incrível. Obrigada por todo mundo que tá assistindo e não perca, continue nos acompanhando aí pros próximos episódios, que também tem muita convidada maravilhosa. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, Silvia. Um beijo, Nada. viu? E volte mais vezes depois aqui. Obrigada. Tchau, gente! Vamos. Caraca.